A palavra em hebraico para meditar é ogar. É a palavra ogar. E o que é que ela quer dizer? Quer dizer, ela denota e faz uma configuração com o boi, com uma forma como ele se alimenta e coloca o alimento na boca e fica ali ruminando, mastigando, e é isso que quer dizer, que tem uma ligação muito direta a essa questão aí. Então não se trata de uma leitura linear, ou a leitura que tem sido desenvolvida hoje em dia, uma leitura com uma velocidade muito grande, para que você tenha no final e você diz, se você diga, consegui ler a Bíblia toda. Mas isso também não serve como desculpa para nenhum de nós para não fazermos isso. A gente tem que entender que é imprescindível para a vida, para o sucesso da vida espiritual de cada crente, que ele leia a palavra. Leia diariamente. Está aqui relatado o primeiro critério que Deus não colocou. Comissionou Josué, a primeira coisa que Deus disse para ele: leia a Bíblia. Para você ir bem. E a primeira coisa que deve ser para mim e para você é que eu tenho que dizer: eu preciso ler a Bíblia. Todo dia, todo momento. E isso é imprescindível para que a gente tenha uma vida de relacionamento com Deus. Então, é inconcebível a gente pensar e passar o dia sem a gente ler a palavra. Isso provoca danos na minha, na sua vida espiritual, que a gente tem que ter entendimento. Esse afastamento, esse desligamento, a gente achar que não há necessidade de ler a palavra de Deus diariamente, provoca em nós desnutrição. E os efeitos característicos dessa desnutrição, autonomia e outras coisas mais que a gente pensa que a gente vai poder resolver. As situações da vida, do dia a dia da gente, são assim. Essa distância de Deus, frieza espiritual, tantas outras coisas que vão se revelando quando a gente se distancia de Deus. Mas o texto diz mais do que isso, além de meditar, a gente precisa entender bem direitinho esse texto. De não murmurar, repetir com os lábios, isso é meditar ativamente, absorver a palavra. É isso que diz. Mas ele fala também que a meditação é um ato, deve ser um ato diário, de fiar a espada na fé, na bigorna da Escritura, de afiar. É como se você estivesse afiando a sua vida ali naquela bigorna ali, tem que ter exercício, esforço, e ao aprender a palavra de Deus, é sim, a necessidade de interesse, compromisso, disposição, disciplina, todas essas coisas são necessárias para poder a gente ler a palavra de Deus. O que a gente tem que entender, o que não é necessário, o que não deve ser, estar no nosso vocabulário, é a necessidade da gente dizer: não, eu não fiz por quê. Justificativo nós vamos ter aos milhares para não ler a palavra de Deus, mas aos 10 milhares nós vamos ter justificativos para lê-la. Então, mesmo não lendo e tendo justificativas plausíveis para não fazer isso, a gente tem que entender que nós vamos ter consequências sobre a negligência da leitura da palavra de Deus. Assim como você e eu, a gente se alimenta diariamente, mais de uma vez, a gente tem que ter essa mesma necessidade, ou mais, pela palavra de Deus, porque isso certamente vai ter influência relevante no dia a dia da nossa vida. Pois não, irmão? Sim. No meu coração. Isso. E o Salmo 119 inteiro é só sobre a palavra de Deus. Interessante sobre a palavra de Deus. Aqui. Vamos adiante. Sobre a questão do fundamento da fidelidade. O versículo 8 está no centro, né, dessa exortação. No texto de Josué lá, e o versículo 8 é um versículo-chave para entender todo o contexto dessa mudança de liderança, do que está acontecendo, e a ferramenta que Deus deu para ele foi exatamente a Torá. Mas é interessante quando eu fico analisando e percebendo o seguinte: nós temos uma vantagem imensa em relação a Josué, mas é imensa mesmo. Por quê? O que Deus disse: medite, pegue essa palavra de noite, amarre no seu coração, leia, medite nela. Ele tinha a Torá, os 5 primeiros livros para fazer isso. E você, quando você já deve
deve ter feito esse exercício de leitura da Bíblia. E você vai lendo, quando chega em número. É um desafio. Você vê, e fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou fulano, que gerou beltrano, que gerou. Daqui a pouco você vai dizer, quem gerou quem? Quando chega lá, aí você vai voltar, ou alguém quando pergunta, como o pastor Jair vai dizer, quem gerou quem? Na escola dominical você não lembra mais, é um exercício de luto diário, mas tem um entendimento tão interessante, pois não, pastor? Pastor, o que eu acho interessante nessa lição é que Deus manda ele meditar, guardar no coração, afiar a palavra, mas tem um motivo. Primeiro, Josué foi convocado para líder, como o senhor falou, mas ele disse, eu vou dar a vitória, mas se você obedecer a palavra. Então eles tinham que ter essa palavra, meditar nela de dia e de noite, estar afiado na palavra, para ter condições de obedecer e ter vitória. E isso acontece nos dias de hoje. Isso, sem dúvida. E a gente precisa entender também outras questões que eu vou esclarecer para a gente, dissecar mais esse texto para a gente entender o que é essa vitória, o que é que ele significa, o que é que Deus quis dizer com ele, bem sucedido. Todos esses significados em pormenores que às vezes são tão distorcidos, e a gente traz essa palavra para uma esfera muito terrena, em que Deus queria dar uma visão para ele muito mais larga do que a maioria de nós pensa sobre a questão de vitória, de sucesso, e é muito mais amplo do que a gente imagina isso aí. Então, esse texto aí ele diz assim: não se aparte, não se afaste. Deus usa essas palavras para falar para ele. É uma forma justa, negativa do verbo isto, lá no hebraico que fala. E o que quer dizer? Está próximo da palavra. Você sabe que em função disso, o judeu criou uma forma de convivência com a palavra. Sabe o que foi que ele fez? O judeu. Ele tomou duas atitudes de culto também. Ele pegou de uma forma tão literal essa palavra que ele passou a ter em seu ombro, no seu braço, a palavra amarrada em seu ombro. E também em algumas situações de culto colocava um objeto que não vem à memória o nome aqui também na testa e amarrava também com a palavra de Deus aqui. Mas isso aí é interessante do que a gente faz nesse exercício, mas daqui a pouco isso vira um mero simbolismo. Eu conheci uma vez um judeu em que ele ia entrando e eu ficava cheio de significado. O judeu tem isso, um simbolismo muito próprio. Quando a gente ia entrando na casa dele, aí você sabe o que é que tem aqui? Aí na veiga da porta, que a gente chama de umbral na Bíblia aí ele me mostrou que é uma porção da palavra que eles colocam ali como simbolismo. E em todos os pontos da casa, em alguns é cheio de coisas de palavra, mas o que a gente tem que entender é que mais importante do que esses meros simbolismos ou ações litúrgicas de qualquer outro culto é que essa palavra deve estar dentro de mim. Amém. Não nas umbrais, das portas, e tem mais, ali que está dentro de mim com algum significado importante. De eu entender que ela de fato tem primazia, que essa palavra vai me moldar, porque a palavra de Deus ela também faz algo característico, como espada de dois gumes, como é dito. Então ela penetra facilmente na nossa vida, dividindo aquilo que é indivisível, com profundidade. Isso significa que em algum momento vai doer. Essa penetração vai doer em algum momento, vai gerar essa profundidade, porque a palavra nos confronta, ela nos exorta, nos faz repensar. E a gente precisa, de fato, ser moldado, direcionado, condicionado a dizer que aquilo que me orienta e norteia a minha vida é a palavra de Deus, como fundamento. E nós somos desafiados, o próprio Jesus nos desafiou. Lá no Sermão do Monte, Jesus usou palavras muito duras, palavras de uma mudança de cultura radical, mas entre elas ele disse assim: ame o seu inimigo e ore pelos que vos perseguem. E é desafiador, mas é isso. Então
palavra no coração, realmente vai entender que precisa fazer, que precisa ser norteado para isso. Então, essa não aparte, não se afaste, quer dizer que está permanente. E o que eu estava falando, de amarrar no braço, amarrar na testa, colocar no pau da casa, mas sabe o que é? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande. Você pode ter a palavra aqui. E muitos de nós, a gente não sai de casa sem esse objeto aqui. Então, pega esse celular aí, tem recursos de áudio, vai dirigindo, vai ouvindo a palavra, vai meditando a cada dia. E quando você vai tendo essas experiências, você vai se emocionando com a palavra de Deus. Ela fala ao seu coração em algum momento, em alguma situação. É estar perto, é estar permanentemente na sua vida, está muito próximo dessa palavra, porque às vezes as pessoas dizem, mas tudo para ele é Jesus, é isso mesmo, é porque minha vida é isso mesmo, é norteada por isso, não deve ouvir outra coisa, mas é assim mesmo, e é assim que a gente tem que fazer questão de ser. A palavra tem que sair com naturalidade, com facilidade da nossa boca, porque está tão presente no nosso coração que ela flui e você nem percebeu, ela flui com facilidade. Ou não? O livro antigo nos ensinava que a palavra de Deus é para ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar, aplicar e praticar. Ainda tem proclamar, ensinar e por aí afora. Mas a gente tem que usar todos esses recursos, né? Para mais a palavra ficar na nossa mente, no nosso coração. É entender, primeiro a gente tem que valorizar. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é sobre a própria palavra, para ter importância na vida da gente. Então a gente tem que entender que ela é a palavra de Deus. Então quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, isso já tem autoridade. Autoridade suficiente para que a gente já tenha um posicionamento em relação à palavra de Deus. De proximidade, de querer meditar, de querer proclamar, de querer se envolver, de querer estar junto, porque ela tem autoridade. E Josué, aqui, dado para Josué, através de Moisés, que Deus falou para ele, algo que é muito presente para a vida da gente. Agora, o que é mais lógico é eu sair daqui e ter um entendimento assim, eu preciso ler mais a Bíblia. Isso tem que ter evidente. Isso aí tem que, a cada dia da nossa vida, a gente tem que acordar assim, tem que ler mais. Eu tenho que ler mais. Eu tenho que estudar mais a palavra de Deus. A gente não pode sair daqui e simplesmente assim, voltar a abrir quando começar o culto, domingo que vem aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto de pegar a Bíblia e fazer assim. Tirar a poeira que só abre no próximo culto, para colocar a palavra. Não, agora tem um detalhe. Quando você vai estudando a Bíblia e vai se debruçando com ela, você às vezes vai ter dificuldade de parar. Ou você tem os seus afazeres, as coisas do dia assim, essa técnica está tão gostoso aqui, e está uma situação que você está querendo ver aquilo ali, entender aquilo ali, e você diz que você tem que fazer outras coisas. Mas é assim, aí você vai tendo interesse. E a leitura da Bíblia não é apenas um interesse anual, em que você trabalha aqueles programas de leituras anuais para ler toda a palavra, mas você tem que entender que não se trata apenas de uma programação para você ostentar o tipo assim, eu li toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Diz assim, eu preciso ler todo o tempo, toda a Bíblia. O tempo todo, porque isso aqui é vida para mim, é a minha vida, é essencial, fundamental para mim. Eu pensar e dizer, eu não consigo viver se eu não tiver a Bíblia perto de mim. E eu poder ler, reler, estudar, e você sabe que conhecimento é assim. Quando você lê ali, aquilo ali se desdobra de uma forma que você fica, e agora? E quando você vai se penetrando em pequenos detalhes, você se desdobra e mais ainda. E mais ainda, em análise de biblistas, de pessoas que especificam e vão traduzir apenas um versículo, uma porção da palavra de Deus, e quando ele vai estudando ali as palavras em hebraico, ele vai fazer a transliteração, quando ele se depara com 20
mais do que isso, precisa de algumas versões diferentes da Bíblia também, vai nos ajudar a ler, tá? Tem uma Bíblia que é muito legal, e eu vou fazer questão, é isso, por favor, vê se você acha esse primeiro Josué 1:8 na Bíblia, a mensagem. Essa versão da mensagem, ela é uma paráfrase. A tradução da Bíblia, a gente sabe que existem critérios que são utilizados para a tradução da Bíblia, e alguns deles, eles se aproximam mais da literalidade do texto. Quando eles fazem isso, geralmente dificulta o entendimento do leitor. Há também a tradução da Bíblia que ele se afasta um pouco da literalidade do texto e se aproxima mais do leitor para fazer ele entender melhor a palavra, e há aqueles que se afastam muito do texto, mas faz você entender. Às vezes são traduções de Bíblia que não estão erradas, mas assim a gente evita até trazê-las. São tão distantes, porque quem é afinado com a palavra de Deus, a gente começa a ter intimidade com algumas palavras, e algumas versões, quando a gente lê assim, a Bíblia King James, que é de Silvio. é NVI, né? É NVI. NVI é uma das versões mais respeitadas que a gente tem, né? E critérios que são utilizados em tradução. Muito boa. E, pronto, eu uso muito a transformada, mas eu, quando vou ler em alguns textos, porque eu tenho até costume com versões mais antigas que eu utilizava, mas está tão presente que a gente tem certa resistência dessas mudanças que foi entendido, mas é fácil ler. O meu programa eu tenho algo ali. Mas leia, pode ler. Na versão, a palavra, né? A mensagem. A mensagem. Não se esqueça nem por um minuto deste livro do Apocalipse. Pondere e medite nele dia e noite, certificando-se de praticar tudo que nele está escrito. Então você chegará ao seu destino. Então você terá sucesso. Está vendo como essa versão é diferente? Ela se afasta muito da literalidade do texto, mas fica fácil a gente entender. Não, o livro, mas o livro que fundamenta, que chega na conclusão a gente vai ter discussões muito grandes. Aí só tem o Pentateuco, mas é tudo direcionado. Tudo direcionado. Porque assim, a gente vai ler, a gente vai ter dificuldade, mas uma leitura mais apurada da Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse é um assunto só. Qual é? Jesus. É só sobre Jesus. Então, muitas vezes, muitos textos, assim a gente tem dificuldade de extrair, mas o que a gente vai ver, o que acontece é uma sombra invertida. Por quê? Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento aconteceu primeiro no tempo. Mas aquilo que aconteceu lá no Novo Testamento aconteceu depois. Mas a sombra invertida porque a luz reflete no texto do Novo Testamento e você vai ver que, eita, bateu com essa história aqui do Antigo Testamento. Ela é sombra do Novo Testamento, embora tenha acontecido primeiro. Em diversas narrativas, ontem, com os jovens aqui, a gente estava estudando sobre Abraão. E a gente viu diversos momentos em Abraão que diz assim, isso aconteceu com Jesus. Isso foi o que Jesus fez. Isso que tem tudo relação, está tudo relacionado com ele. Pequenos gestos, pequenas situações que a gente nem se atenta. Entre elas, por exemplo, você vai lá para Sansão. Sansão morreu de... Como Sansão morreu? De braços abertos. Igual alguém morreu de braços abertos também. Quem foi? E você acha que a Bíblia estava fazendo menção, fazendo a gente lembrar de quem? Naquela situação. E ele estava dando a vida dele ali, morrendo junto com aquilo ali. Então tem todo um simbolismo envolvido, volta, repensa Jesus. E o meditar faz exatamente isso. Alguns dos critérios de meditação é você pensar, como é que isso vai se refletir lá no Novo Testamento? Qual é o texto que tem a ver com isso aqui? Eu gosto muito desses planejamentos e leituras anuais, em que não há assim, aquela sequência do texto inteiro, do Antigo Testamento, depois vai para o Novo. Às vezes tem uma porção do texto, do entendimento do Antigo, relaciona com o Novo e vai relacionando, fica melhor para a gente entender. Quer falar? Por favor. Tem uma dezena de... Existe versão na Bíblia chamada Bíblia cronológica também.
Você vai ler, esse aqui foi escrito primeiro, leia. Depois foi esse. Mas às vezes as histórias não batem, é melhor de uma forma mais linear, para a gente entender. Primeiro que a forma como está organizado os livros na Bíblia foi pensado. Eles estão aí de uma forma gratuita, fortuita, aí não, foram pensados. De uma forma exatamente de organização de entendimento. Para fazer você e eu, nós entendermos melhor. Foi organizado como? Ele começa com os livros no Antigo Testamento, os livros da lei. Depois, históricos. Depois, poéticos. Depois, profetas maiores e menores. Então foi tudo organizado. Isso não quer dizer que um livro lá de profetas maiores ou menores foi escrito muito depois. Não. Alguns deles foram escritos bem antes, mas organizou de uma forma para poder fazer a gente entender. Tá? Então, o primeiro critério para a gente entender que a leitura da Bíblia. Por isso que tem as datas. Quando a gente vai ler, não tem primeiro comentário sobre o livro, aí tem a data que aquele livro foi escrito, que você pode associar com a data de outro profeta que vai dar certo. E que já é uma situação, como eu disse para vocês, a meditação e o estudo da Bíblia, ela desdobra em muita coisa. Por exemplo, vai chegar, aí você vai, a data do livro, data que foi escrito. Aí você abre o primeiro comentário, foi 510 a.C., aí o outro 600 o outro 400 e o outro 500. Aí você diz, peraí, porque você é acostumado e queria que foi no dia tal, do ano tal, que foi escrito. Não há, porque tem que ser apurado. Ele vai fazer primeiro um levantamento sobre o período de vida daquele suposto autor. Vai procurar desse autor evidências internas e externas que digam que de fato foi ele que escreveu. E aí o estudo vai se debruçando sobre isso, por isso que há tantas diferenças. E você vai encontrar autores que viram em seus estudos argumentos suficientes para dizer que o Romanos não foi escrito por Paulo, foi escrito por outro. Mas está lá, eu, Paulo, servo, mas qualquer um poderia dizer que. Mas aí você vai lendo e vai se debruçando sobre estudos, aí a chegar até um leigo e dizer, nem foi Paulo, nem foi Apolo, nem foi nenhum deles, foi Técio que escreveu. Aí, como assim Técio? Como assim Técio? Não, Técio foi um amanuense. Que a gente vê. Hoje não quer falar, tá bem? Não? Vamos lá, vamos para frente. Pastor, sim? E tem também aquelas referenciazinhas embaixo do texto bíblico que nos reportam as chaves bíblicas. Chaves bíblicas. Isso. Né? Nos reportam a textos que tem a ver com aquele assunto, né? Ajuda muito o entendimento. A Bíblia tem muitas funções e você viu, a gente estudou também aqui. Você pega na sua Bíblia ali, quinta-feira, a gente estava se deparando com um texto da Bíblia em que tinha um alinhamento. Sim. Sabe aqueles alinhamentos que está habituado com o ovo, centralizado, justificado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, o texto lá? Você vai estudando a Bíblia, daqui a pouco ele desalinha do teu lado, fica centralizado. Aquilo ali tem um sentido, tem um entendimento. Você vai ler a Bíblia e está lá uma palavra em colchetes. Por que aquilo ali? Você tem que explicar por quê. Aquilo ali tem um entendimento relacionado à tradução, às palavras que foram ditas. E tudo tem uma gama grande de simbolismo, de entendimento que a gente vai estudando a palavra de Deus, aí vai dando intimidade com a palavra de Deus e vai buscando entender essas coisas e vai ter necessidade de buscar em originais, em outras versões de Bíblia, e vai estudando, vai debruçando. Daqui a pouco você está com a gente aqui, já está mais de 20 minutos em um versículo, a gente nem terminou esse versículo ainda para poder avançar. Vamos lá, avançar mais. Então, a lei, ninguém tem dúvida do que fala exatamente sobre a Torá, é o que está dizendo no texto aqui, o que ele fala. Aí, eu queria só que você, alguém fosse me ajudando na lei, não cesse de falar deste livro da lei antes de ler de dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo quanto
a meditação, eu tenho facilidade também de, eu tenho métodos que eu uso para poder estudar, cada um acho que vocês devem ter também, são questões pessoais para fixar um texto e depois de escrever. Aquilo que eu estou lendo, eu reescrevo, e quando eu reescrevo, fica mais fácil eu guardar. Tem uma situação, a pessoa diz, não, mas eu já gosto de falar, e quando eu falo, eu consigo gravar aquele texto, tudo fica mais fácil eu entender, eu guardar aquele texto. Cada um tem a sua memória, mas eu quero dizer uma coisa, a melhor forma que eu já ouvi de alguém, além desse método, foi quando alguém disse para mim, a forma que eu tenho de gravar os textos bíblicos são de situações na vida que eu passei, e aquele texto bíblico ali, essa daí é que é boa mesmo, porque não é assim, simplesmente um decorar, uma coisa de ter aquele texto assim com métodos de entendimento, mas quando você tem situações da sua vida e você fala assim que a Bíblia descreve a sua vida, você vai fazer como se fosse fazer uma biografia da sua Bíblia, e o que é que norteia a biografia da sua vida, o que é que costura os eventos da sua vida, são porções da palavra de Deus que vai ali, e aconteceu isso aqui, e você vai intercalando toda a sua vida com porções da palavra. Isso sim, guarda mesmo no coração, e isso é entendimento para a gente. E esse guardar, esse meditar, é isso. É tudo na vida envolver a palavra e você ter sempre textos da Bíblia, referências da Bíblia, para que cada ação da sua vida seja reportada naquilo que está escrito lá, que está escrito na Bíblia. Isso é ter perto, é meditar. Isso é estar amarrado a você. Aí diz assim, antes medite nele de dia e de noite. O verbo aí, veagita, que é guardar mesmo, meditar de dia e de noite, ele vem de um outro verbo, uma derivação do verbo H, que está relacionado com a palavra meditar. Mas o que é que isso significa? Sussurrar, murmurar, refletir. Murmurar não é no sentido de reclamar, não. Murmurar é da repetição, e isso aí está muito ligado à questão da murmuração, a repetição da reclamação. Mas o de falar a palavra, repetir profundamente, a ideia de meditação focalizada, que continua, você vai até que você tenha internalizado a palavra de Deus. Aí vamos entrar no outro detalhe, diz assim, para que você tenha cuidado de fazer. Para que você tenha cuidado de fazer. Então a Bíblia também, sabe o que é? Ela é filtro para a gente também. São esteios, são filtros, são marcas que nos ajudam a ter a um brilho, até que para estudar, até que palavra falar. Nós somos exortados pela palavra de Deus exatamente a termos essa prudência no agir, no falar, e a Bíblia nos orienta isso, mas é muito importante que eu e você, que a gente não enquadre, diminua o significado da Bíblia, porque a Bíblia não é apenas um tratado moral, ético, em que dá lições, um código de ética e de moral, que nos dá lições, dizer para você o que fazer e o que não fazer, como se comportar e como não se comportar. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, mas também é isso. Mas também é isso. Porque aqui também está refletida a questão da moral, do caráter de Deus, que vai descrevendo para a gente e vai norteando. Por isso que essa palavra aqui, ela influenciou completamente direito, as leis, a questão da moral, da conduta, a moral judaico-cristã, que tanto se fala aí, norteou legislações, constituições de alguns países, que tem que nortear muito mais do que isso, tem que nortear a minha vida. A minha vida, o meu falar, o meu agir, o meu pensar, isso sim, muito mais importante do que eu saber e entender que ela foi parâmetro para a Constituição americana. Mas, além da Constituição americana, ela tem que ser parâmetro na minha vida. Amém. Pautar a minha vida sobre a palavra e eu tenho que ir caminhando conforme ela diz. E quando ele fala aqui para que tenhais cuidado de fazer, é isso. Ele está em sintonia. Isso acontece como? Essa falta de sintonia ou autonomia do ser humano. Quando ele para de ler a Bíblia. Quando ele para de ler a Bíblia, assim, ele vai começar a dizer, eu
eu sei o que fazer quando se afasta da mim. Eu sei como eu vou resolver isso. Eu sei como agir. E essa autonomia que a gente às vezes se associa distante de Deus, se reflete no caráter da nossa fé, da forma como ela se comporta. Diante de uma situação que se apresenta, aí vai se revelar o nível de importância que Deus e a sua palavra tem na minha e na sua vida. Por quê? Diante de uma situação, você pensa em ter contatos com pessoas que são próximas a você, de como tomar uma ação para resolver isso, do que você vai tomar como iniciativa para resolver. Daqui a pouco, você, depois de muito tempo, diz assim: orar. Eu vou orar, a Deus. Então, isso revela, na verdade, um distanciamento que a gente está tendo da palavra de Deus, porque no recurso final, lá para frente, foi que a gente pensou, quando na verdade, se a palavra estivesse amarrada, bem presente no nosso coração, a primeira coisa que a gente deveria fazer é orar. É a primeira coisa a fazer. Revela a nossa identidade. A gente tem que entender que a nossa identidade deve ser exatamente a palavra. É o que a gente fala de cosmovisão. Tanto falar de cosmovisão, da gente ter toda a nossa vida está moldada em função de um pilar. De um pilar. Creio ou não em Deus. Creio ou não em Deus. Então isso se revela na nossa vida. E todo mundo tem cosmovisão. E parte daí. Não é só falar. É de fato crer. É diferente. Para assim se posicionar. Se crê em Deus de verdade, você vai ter. Dali vai se derivando situações na sua vida, respostas que você dá às demandas da sua vida, em função de você crer em Deus. E isso vai dando resposta à sua vida em função disso aqui. Quando você perde essa cosmovisão e ostenta apenas por uma fé, por falar, aqui e ali vai se revelar, porque você não vai dar crédito para que realmente a sua vida seja norteada pela palavra de Deus. Pastor, Por não? às vezes na vida nós temos que tomar, muitas vezes, tomar decisões sérias, grandes e que podem trazer prejuízo se nós errarmos. Então, a palavra diz: batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Então, nós podemos buscar e devemos, deve ser a primeira, como o senhor falou aí, buscar na palavra. Que decisão eu vou tomar? Não é muito fácil. Não é muito fácil, mas nós precisamos buscar. E Deus sabe a nossa situação. E Ele dá a resposta certa. Eu, quando era criança, eu descobri que Jesus que salvava. Então, Jesus que leva para o céu, eu queria ir para o céu. Ah, mas meu pai, ele é espírita, ele não quer nada com Jesus, ele vai para o inferno, então eu quero ir também. E era um tempo que eu estava vindo lendo a palavra, e Deus me trouxe João 15:7. É como o irmão falou, quando aquele versículo foi no momento da sua vida, você nunca mais esquece. Então Deus me disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. E Deus me abriu, o Espírito Santo me abriu a mente. Eu vou orar para o meu pai se converter, eu vou me converter primeiro, vou orar para o meu pai se converter, vou ter a palavra dele no meu coração, na minha vida, não vou esquecer disso nunca, e meu pai um dia vai se converter. Sabe, isso tem 60 anos atrás, meu pai custou se converter, mas eu nunca tive dúvida, porque quem prometeu foi meu pai celestial. E ele veio aceitar Jesus Cristo 3 meses antes de morrer. Mas o Senhor cumpriu a promessa dele. E eu nunca mais com a palavra. Então, todas as decisões, se a gente puder buscar na palavra, e vai encontrar, viu? Porque Deus mandou a gente buscar e encontrar. Então a gente vai buscar, persevera e vai encontrar. E registra aquilo para amanhã você esqueceu. Ah, não, mas Deus disse isso. Então eu tenho que confiar nisso. Eu queria propor uma coisa aqui para vocês, diferente. Vocês estão com a Bíblia aberta em Josué 1, tá? Eu queria que vocês lessem enquanto eu resolvo algo aqui, rapidinho. Leia aí a partir do versículo 1 dos Bíblias. Josué capítulo 1. 1 até
está morto. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que se dá planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer seguir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que Amém. Até aqui, tá bom. Para a gente entender todo esse contexto aqui. Porque a gente vai tratar de uma questão que as pessoas se acham como o mais atrativo desse versículo. É quando diz assim, então, uma conjunção de consequência aí vem. E, em geral, há muitos erros de interpretação desse trecho aqui. Diz assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí todo mundo diz assim, por isso que eu gosto desse versículo, dessa parte aí, porque assim Deus vai fazer prosperar o meu caminho e eu vou ser bem-sucedido. Quem está dizendo isso? Deus está dizendo isso. Logo, o critério que ele diz para ser bem-sucedido talvez seja diferente do nosso. O critério que ele usa para sucesso talvez seja diferente do nosso. É que a gente precisa entender bem isso aí, porque o que é ser bem-sucedido e ter sucesso para Deus? Ter sucesso é estar nas cartas das revistas aí, estar nas publicidades de todo mundo aí, você ser uma pessoa importante, sei lá. Né? Pois então, é a conjunção de causa, de tempo, e logo vem bem-sucedido, prosperar. Aí tem o verbo hebraico que nos ajuda nessa palavra aí, Kitcha, que diz êxito, avanço, florescimento. E ela está relacionada também com o que está lá no Salmo 1, no verso 3, também tem a questão do caminho. Ou seja, isso aqui está relacionado com caminhada, com vida, com jornada, com decisões. O que Deus está querendo dizer é que você vai ter um amparo nele, na palavra, durante a sua jornada. Tem caminhão que Deus quer de mim, de você, é relacionamento, é caminhar com. E nessa caminhada você vai ter experiência na vida e respaldo na palavra para poder tomar decisões sensatas. Que às vezes, como a missionária Regina falou, são difíceis. Porque às vezes são situações de respostas dolorosas, mas necessárias para a vida. São decisões de afastamento, ou questão de outras coisas assim, que tornam a situação muito difícil, mas que são necessárias. São decisões cirúrgicas, dolorosas, decisões que são difíceis de serem tomadas, amargas, de ter consequência, porque não pense que a vida não é fácil. E a vida não é preto e branco como as pessoas imaginam. Tem muitas nuances de cinza aí, matizes de cinza aí, que em geral, uma decisão que você toma aqui tem consequências. E tem situações que você vai enfrentar em função dessa decisão, mas que é para o seu bem, embora você vá sentir dor no caminho. Porque o processo de cura requer dor também. Tem dor, tem consequências e são necessárias serem tomadas, mas a gente precisa ser desafiado para isso. Então, no caminho da jornada, agir sabiamente, ter êxito, discernimento, frequentemente associado à sabedoria, à prática e à prudência espiritual. É isso que Deus está evidenciando. É muito diferente do que as pessoas imaginam como sucesso, de ter dinheiro, fama e outras coisas. Não. É de ser uma pessoa realmente ponderada na palavra de Deus, uma pessoa que pauta a sua vida, suas decisões naquilo que Deus orienta.
para fazer. E assim a pessoa vai estar em conformidade. Por exemplo, o que a missionária Regina falou sobre a videira, que pediu o que quiser e será concedido. Mas sabe a questão? Antes a gente não pode esquecer que primeiro você está ligado em Deus. E você estando ligado em Deus, a própria palavra vai lhe dar a sensatez e você vai saber o que pedir. Logo, quem está ligado em Deus vai pedir o que quiser e vai ser concedido, porque você vai saber o que pedir. Pastor, me emocionei agora também com esse texto. E quando foi nesse início da minha vida cristã, meus 10, 11 anos, e meu avô pagava a minha escola particular e ele morreu. E meu pai não podia pagar. Eu ia ter que sair da escola. Eu falei, Senhor, como eu vou resolver isso? E na escola eu vi um cartaz: o melhor aluno dessa escola estuda de graça. Eu falei, pronto, está resolvido. Só que eu não era tão inteligente, eu tinha muita dificuldade. Eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Será que eu vou conseguir ser o melhor aluno da escola? Mas eu ficava muito preocupada, mas eu vinha começando a ler a minha Bíblia. E foi justamente no início da Bíblia, né, Josué, o início. Então ele me disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que possais fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então ele fará prosperar a sua alma e prudentemente te conduzirás. Então, e seria bem sucedida. Eu falei, meu Deus, eu vou estudar muito essa palavra, eu tenho que estudar muito para ser primeira aluna da escola, mas essa palavra eu tenho que estudar muito mais, porque Deus vai abençoar os meus estudos na escola. E graças a Deus, eu tinha que estudar todos os dias as matérias que eu dava em cada dia, mas antes de eu começar meus estudos da escola, eu tinha a minha Bíblia, a minha revista da escola bíblica dominical, e eu estudava aquela liçãozinha todo dia um pedacinho, para domingo estar na ponta da língua, tanto na escola quanto na igreja, porque assim Deus ia me abençoar e eu tinha que obedecer. E graças a Deus eu consegui todo o ginásio naquela época, tirei 3º lugar, primeira vez, mas diminuiu o pagamento, que meu pai tinha que pagar, segundo, e depois cheguei ao 1º lugar. E foi Deus que, em cima da promessa, Ele quis que eu obedecesse, senão eu não ia receber. Não é? É uma promessa, mas tem uma condição. Você vai receber aquela promessa se você estiver dentro daquilo que é necessário. Exato. Aí a gente começa a entender, então, a palavra é o meio da revelação de Deus. A meditação é o processo de absorção dessa palavra. A obediência é a resposta fiel do que Deus está colocando. E a prosperidade verdadeira é viver segundo o propósito divino, com sabedoria e êxito constante diante de Deus. É você entender que a sua vida, o maior objetivo da sua vida não é outro, mas é de ser feito um servo semelhante ao Filho de Deus. Esse deve ser o seu maior objetivo, a sua maior intenção, o seu maior desejo de vida, é de ser igual a Jesus, de ser igual a Jesus. Então a prosperidade verdadeira dessa é você ser igual a Jesus. É isso que Deus quer de mim, de você, de cada um de nós. Então por isso que a gente tem que ter, disciplinar a nossa vida na leitura. Aí a revista ela fala sobre a questão de transformação de vida. Mas a transformação, quando a gente fala em transformar, a gente vem logo pensando num versículo muito forte, que é o livro do Romanos, capítulo 12, o verso 2, diz o quê? Romanos 12, 2, quem pode abrir? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É desafiador a transformação, porque ela vai de encontro até processos de vida que a gente tem. Como assim? Eu vou explicar melhor para você. Porque tem muita gente, são diversas prisões que tem ao longo da vida, e uma delas é o tempo. Porque tem muita gente que, ao se falar da vida, a imagem que tem, projeção que faz da vida
posso ficar preso àquilo ali, que Deus diz assim, não é. Por quê Deus diz isso? Porque Ele deu mais um dia de vida. E se Ele deu mais um dia de vida, é para que você possa ser moldado pela palavra de Deus e ser transformado, para que você desfrute e saiba que o meu tempo não é aquele que ficou lá, aquele que passou. O meu tempo é hoje, é agora. O tempo que eu tenho, o passado eu não tenho mais, o futuro eu ainda não tenho. A única coisa que me resta é o agora. E o agora deve ser definidor e baseado na palavra para ter uma transformação profunda, para que eu experimente Deus a cada dia, não fique preso ao passado, nem só na expectativa de futuro, mas vivo o meu presente, e sendo transformado pela palavra de Deus, moldado hoje, para que eu descubra na palavra de Deus alegrias, prazeres, vontade, gosto, emoção, vigor, ainda agora, e tem ações com a palavra de Deus, realizações para a minha vida. Porque na palavra de Deus a gente limita muito. A gente vê a história de homens como o próprio Moisés, que a gente falou aqui, que Moisés deu ciclos na vida dele, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois desses 40 anos no deserto, 80 anos, vai fazer mais o quê? Com 80 anos? Se aposentar, amar a rede em casa e dormir, e ficar lembrando do passado, do que aconteceu da época que eu era feliz. Essa é prisão, amar, escravidão. Aí Deus disse assim, é agora. Aí Deus entra na história e diz, é agora. Mas eu estava pensando em parar. Eu disse, não, agora é que vai começar. Agora é que vai começar o negócio. Mas com 80 anos, 80 anos, sabe por quê? Não é outra. Porque não é um vigor natural. Porque em geral, o próprio corpo, o condicionamento, em geral, é 80 anos. É 80 anos. Mas 80 anos com Deus na frente é outra coisa. Amém. É outra coisa. E como quando você tem a percepção da sua vida, no momento hoje, não está preso a essas amarras, você vai viver algo que todo mundo vai ficar surpreso. Por quê? Primeiro que você, embora tenha uma idade biológica, que é natural e pertinente, tem as contingências naturais da própria idade biológica, mas você vai ter um vigor tão grande por causa da presença de Deus na sua vida, vai continuar fazendo planos, planejando na sua vida, olhando para frente, e é desafiador, sabe por quê? Porque a gente pensar em Moisés assim, em geral, com 80 anos, talvez já tivesse morrido boa parte das pessoas que ele conhecia, e ele vai imaginando, porque na vida também tem isso. Sabe, na nossa caminhada, que a gente vai caminhando, não são só flores, não. Pelo contrário, são muitas amarguras, dores e lágrimas. Mas é necessário também suor, e percepção e objetivo de vida, para onde quer se chegar. Porque, em geral, quem é que não foi marcado por uma dor, por uma morte, de alguém tão presente ali, próximo? Mas a gente tem duas opções aí, em função disso. Entender, a gente não vai entender. A gente saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, isso é confortante. Embora às vezes não entenda, mas isso é confortante. E saber e confiar em Deus, isso é um exercício de fé. E continuar olhando para frente. Pastor, Continuar eu conversando com o Regis, eu disse, Regis, eu falando de mim mesmo, né? A gente passei por vários momentos na minha vida. Minhas amigas todas se casando, inclusive eu. Depois do momento que todas estavam tendo criança, inclusive eu. E agora, o momento que eu estou vendo a maioria delas falecendo. E esse momento é difícil. Você não. Né? Mas é uma coisa assim, quando chega na minha idade, eu estou com 64 anos, mas a gente vai vendo, né, pastor Edinaldo, os nossos amigos indo, entendeu? E aí é o que o senhor fala. Regis que não vai não. Vai fazer conta agora. Então assim, cada vez que eu sei de uma notícia que eu
sei que a gente tem que se preparar para ela, estudando muito mais sobre Jesus, sobre a sua graça salvífica, sua misericórdia e seu poder transformador. Isso aqui é fundamental. Para na vida a gente tem assim, como eu falei, a idade biológica não tem o que fazer. Ela é presente e com ela traz junto as coisas, as contingências da propriedade. Ela traz junto com isso, mas uma coisa é você viver em função dessa cronologia. Outra coisa é você viver a sua vida em função de propósito. E o que você tem que entender é que a sua vida não é baseada em questão de anos, mas a sua vida deve ser norteada em função de propósito que Deus tem. Então, se você está vivo, é Deus dizendo: o que é que você quer que eu diga mais? Que eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Porque se eu não tivesse, eu já tinha tirado você daqui de cena e tinha levado você. Então esqueça esse negócio de idade e vamos caminhar para frente. Eu tenho transformações para fazer na sua vida e você deve ter, claro, a consciência de que a idade chegou e você trabalhar na sua vida, na sua mente, que em função da idade eu preciso ter reposicionamentos. Eu tenho que ter outras estratégias de vida, mas uma coisa eu tenho que saber. Existem propósitos na nossa vida que Deus tem, de objetivos claros de transformação, de mudanças que Ele quer fazer na nossa vida e Ele conta conosco. Senão Ele já teria levado. Então, se você está vivo, se anime, olhe para frente, remodule a sua visão, continue olhando para frente. Esse passado já passou, você só tem agora o agora, e é necessário um realinhamento, um posicionamento na vida da gente para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que eu tenho que imaginar na minha vida que eu tenho, a idade que tiver, eu vou ter que continuar crendo nisso, que Deus me transforma e eu vou continuar vendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa e perfeita vontade de Deus não está presa lá. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está lá. Eu vou ter que caminhar para lá. E é de boa e perfeita e agradável que eu vou caminhando com Deus. Tem dor no caminho? Tem espinho no caminho? Tem dificuldade no caminho? Tem. Mas a boa, perfeita e a vontade de Deus está lá. Então é caminhar para lá. Apesar de idade, circunstância ou qualquer outra coisa, dificuldade que tem em geral na vida. Mas eu tenho um Deus, eu tenho que me agarrar a Ele, confiar nele, ser transformado a cada momento da nossa vida. Amém? Vamos para frente do próximo tópico da nossa lição. Estava tão bonzinho. Diz assim: primeiro que a gente tem que entender, né? Não existe crescimento espiritual e percepção. O que é que você tem que fazer para que eu tenha essa percepção que a minha vida precisa ser transformada? Eu não sou limitado à questão da cronologia da idade. Porque eu tenho que perceber que eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que estudar. Não existe crescimento espiritual sem exposição frequente, profunda e meditativa da palavra de Deus. Não existe entendimento e percepção, porque a minha natureza trabalha contra mim. E a cada dia da minha vida, a minha natureza vai dizer que não, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ficou lá atrás. Porque a minha natureza trabalha contra mim. Mas quando eu olho para a palavra diz que não, que está para frente, que não está para trás, que é para frente. Então, pela palavra de Deus, é que eu vou caminhando para frente. Porque se depender de mim, eu vou caminhar para trás. Eu vou me afundar no quarto, fechar a janela, puxar lençol e ficar lá. Pensando lá atrás. Prisões. É como o antipastor que eu tinha que já está com o Senhor, o pastor Catão, ele dizia: você tem um lobo e um cordeiro dentro de você. Quem você alimentar mais é quem vai sobreviver em você. Ele falava da carne e do espírito, né? Exato. Eu nunca esqueci. É a nossa luta diária, é verdade mesmo. Aí o próximo assunto fala sobre disciplinas e ações que a gente deve ter. E está baseado sobre a questão do entendimento que a gente tem sobre a palavra. O que é a palavra para você? O que é a palavra de Deus para você? O salmista diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
saber que já estava de azul, que a pastora Morgana estava de blusa listrada, que Bel estava aqui de bege, de marrom, que estava com óculos, sem óculos. A vida é assim também. Se a gente não tem a palavra de Deus, como é que começa a acontecer com a gente? Primeiro, vou perder um discernimento. A percepção sobre a vida. Os filtros necessários para poder enxergar a vida e conseguir arrancar das situações as lições para a minha vida, de ter entendimento, de ter uma visão apurada, e alguém que realmente tem uma consciência forjada na palavra e consegue perceber aquilo que ninguém consegue perceber. E ter esse discernimento. Então, a luz para a vida da gente, que é a palavra, é que é isso. É que ela lança luz sobre a palavra, sobre a vida da gente, sobre a nossa caminhada, e a gente vai discernir e saber naquilo que ninguém vê, mas que a gente vê, por causa dos objetivos e do compromisso que a gente tem com a palavra. É fundamental, na visão de qualquer microscópio ou telescópio, para poder ter visão, é necessário luz. É necessário luz. E nada nessa vida é mais iluminado do que a palavra de Deus, que nos ajuda a ter luz na vida para poder ter discernimento. Ter discernimento. Para poder a entender que cada ação nossa tem consequências. E a gente ser prudente no que faz e no que faz. Nessa palavra, eu quero até dar um testemunho. Meu irmão perdeu a carteira dele há uns 4 dias atrás. E o rapaz do Uber falou: você teve sorte, porque quem entrou depois de você no Uber foi uma família de crentes evangélicos. E quando entraram dentro do Uber, disse: moço, tem uma carteira aqui atrás. Então, esse testemunho, quando fala aqui, não nas coisas do alto, nem só nas coisas do alto, não da terra, é que nós cristãos, que lemos a palavra, sabemos que tem que ter uma disciplina, uma honestidade, né? E isso ele falou para mim, e eu dei esse testemunho no PGM, e agora estou dando aqui, aproveitando a palavra. Amém. Né? Essa disciplina. Muito interessante. Amém. A meditação, ela direciona a conduta. Quando você lê a palavra, porque a palavra também sensibiliza a gente também, tá? Porque tem uma questão bem interessante de um médico chamado Paul Brennan. Ele escreveu um livro junto com um filipiano chamado Haddad Badabun. E é tão interessante porque ele faz uma analogia com o armancenias, exatamente que ataca o sistema nervoso e você perde a capacidade de ter dor. E você vai olhando aquilo ali como até você percebe que como a dor é importante também na vida. Porque a dor também dá sensibilidade, ou endurece quem tem a dor. E tem reações diferentes em função daquela dor que tem. E quando você, por exemplo, ele diz assim, a pessoa mais sensível é em relação, a gente procura essa sintonia com outras pessoas. Quando você está passando por um processo doloroso, a primeira palavra que você diz para outra pessoa é assim, é porque você não está passando pelo que eu estou passando. Você quer alguém que tenha tido a mesma dor que você, porque esteja passando pelo mesmo processo que você está passando. E a palavra de Deus nos sensibiliza sem ter que passar por aquilo ali, mas que tem o entendimento de sentir a dor do outro. Sabe por quê? Tem um texto de Isaías que eu acho maravilhoso. E que a gente, em geral, a gente associa só a questão física. Diz que Jesus era homem preparado para dores, que sabe o que é padecer. Preparado para a dor significa exatamente alguém que é condicionado a entender a dor de qualquer um de nós. Por uma situação que eu e você pode dizer, é que você não passou pelo que passou, eu passei, eu sei o que é isso. Então ele é condicionado exatamente para dizer para qualquer um de nós, para nos ajudar dentro dessa percepção da vida, sobre qualquer situação que eu e você tenha passado. Homem preparado para dores, que sabe o que é padecer. Então ele sabe como ninguém. Por isso que eu e você, a gente deve se agarrar a essa palavra, porque essa palavra, ela nos condiciona, nos dando sensibilidade e capacidade de resiliência também, para aprender a lidar com a dor.
desse mundo caído. E em função de pecado, não tem jeito, a dor está presente. Mas a maior esperança de um crente é que ele tem esperança que esse mundo aí não tem. Eles dizem que a esperança é a última que morre. A nossa esperança não morre. Ela não morre. Ela não morre. E a melhor coisa do mundo é você pensar e olhar para essa vida e dizer assim, hoje dói, mas vai chegar o dia que essa dor vai cessar. Então você caminhar para a vida é diferente de você ter essa percepção de enfrentar, venha o que vier, mas isso aí tem um fim. Tem um fim. Eu fico imaginando como é que alguém vive na sua vida pensando que qual o sentido dessa vida, qual o propósito, pensar que se resume ao berço até a sepultura e tudo acaba ali e não tem mais nada. É desesperador você pensar em uma situação de vida em que não há esperança no final. E para nós é diferente. A percepção que a gente deve ter da vida forjada pela palavra é que a morte não é o fim para nós. Não é o fim. É que as maiores dores dessa vida aqui um dia vão cessar. É que todas as injustiças, todas as crueldades, maldades, todas as coisas inerentes a esse mundo de pecado, está com os dias contados. Um dia Deus vai fazer justiça. Vai fazer justiça e nada, absolutamente nada fica encoberto. Fica encoberto. Tudo será revelado. E para a gente é muito bom porque a gente tem em nós esse senso e essa necessidade de justiça. E essa necessidade de justiça. Mas não somos nós que vamos fazer. É o nosso Deus. É o verdadeiro e reto juiz, como não há nenhum outro. E é muito esperançoso da gente a gente poder olhar para a Bíblia e dizer assim, entender que eu tenho necessidade de alimentação diária, de meditar, de pensar sobre a Bíblia, porque eu fazendo isso, eu estou pensando sobre a minha vida, eu estou dando à minha vida instrumentos, ferramentas para poder, diante de alguma situação, eu alivio os impactos dessa dor, eu consiga conviver com as amarguras, as dificuldades dessa vida, que eu consiga lidar com as equações, as situações de vida, de dúvidas que eu vou enfrentar aí na frente, mas que eu continuo olhando para frente, com esperança e sendo transformado pela glória de Deus, para que eu experimente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a necessidade da gente também, além da disciplina, da gente se identificar com Cristo. Jesus, através do capítulo 5 de João, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Testificar é comprovar. É comprovar, é evidenciar. É aquilo que eu e você acostumados de querer a verdade, almejar a verdade, é o teste de laboratório. É o teste de laboratório. E a gente, examinando as Escrituras, a gente vai entender, vai ter a comprovação de quem Jesus é. E a gente vai associar a nossa identidade à identidade dele. Forjar a nossa identidade à identidade dele. E vai entender, começar a meditar, como eu falei, da reflexão sobre os acontecimentos e textos do Antigo Testamento, que são sombra daquilo que aconteceu lá no Novo. A gente identificar Jesus em tudo, absolutamente tudo, tanto nos textos como também em nossa vida, da ação dele em nossa vida. É imprescindível. E isso eu já falei para vocês sobre a questão da identidade. É aquela velha situação, você perguntar, quem é você? Quem é você? E depois, aí sim. Porque, em geral, quando ele pergunta sobre as pessoas, quem é você? Eu sou fulano, sou mãe de fulano, sou pai de ciclano, sou casado com beltrano, sou isso, eu trabalho com isso, eu tenho tal profissão, eu faço isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu faço não sei o que. Sim, porque são detalhes. Eu pensei que você era crente. Então, quer dizer o quê? Que a sua identidade mais forte, aquilo que mais caracteriza você, está lá no seu gene, que lhe dá realmente a associação, não é Deus. Porque primeiro é o seu próprio nome, a sua autonomia.
família, aquilo que dá a sua identidade, os seus gostos, a sua profissão. Filhos, outras coisas que acontecem, marido, casamento, outras coisas mais. Aí lá depois, sim, eu também sou crente. Eu sou servo de Deus. Isso revela também a hierarquia da nossa identidade. A gente precisa entender que no nosso estabelecimento, na nossa identidade com Cristo, você começa dizendo aquilo que é definidor para você. E o que é definidor para você, que não é definidor para essa humanidade toda, só existem duas condições para a humanidade: aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Se resume a isso. Então a sua identidade primária é dizer: eu sou filho de Deus. Amém. Sou servo do Senhor. Depois você tem um nome. Depois você tem todas essas coisas que. E o nome que nem é seu, porque quando Jesus voltar eu tenho outro nome, que é o nome que ele me deu. Então esse nome. Então, a nossa identidade tem que estar associada a dele. A lição fala sobre isso, sobre a Escritura, de tomar. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Negligenciar a leitura da Bíblia é negligenciar o próprio Cristo. Por quê? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. A gente ignorar a leitura da palavra, o estudo apurado, não dá importância ao próprio Cristo. Eu estou no Supera, não sei se vocês conhecem o Supera, é para exercitar o cérebro para fazer prevenção de Alzheimer. Sim. E o assunto era dor. E a professora falou, quem aqui, ela disse que a dor às vezes é benéfica, como o senhor falou, né? Quem aqui teve uma experiência positiva com a dor? Eu me lembrei de uma experiência que eu vinha passando aqueles dias, que eu sou evangelista no nosso bairro, e eu vou nos lugares, às vezes, mais distantes, evangelizar, porque enquanto eu estou andando direitinho, eu tenho um problema no joelho, eu vou logo longe, porque o mais perto eu posso ir qualquer hora. E a gente vai deixando o mais perto de evangelizar, para depois, e depois, e depois. E eu fiquei com dor no meu joelho. E não podia ir longe. Eu falei, Senhor, agora como que eu vou evangelizar? E o Senhor falou, agora você vai evangelizar perto. Então foi uma coisa benéfica que eu falei, é mesmo, tem que pensar no quarto vizinho de cima, do lado. E aí eu vi, ó, minha dor trouxe um benefício, eu evangelizar perto. E Deus tinha esse propósito, né? E ela entendeu, os alunos até entenderam. E eu estou obedecendo, né? Porque era para isso que eu fiquei doente. Já fiquei boa, viu? Já ficou? Porque eu logo peguei a lição, falei, Senhor, eu quero aprender logo. Porque assim o seu. A Né? dor, realmente, ela é pedagógica. Nos ensina muito. Tem um livro que eu não aconselho para todo mundo, que é muito difícil de ler. É difícil para mim ler também ele, chamado Histórias Lindas de Morrer, de uma médica chamada Ana Paula Quintança, em que ela é uma médica de cuidados paliativos em situações de pessoas com quadro terminal, e que ela lida com a situação, com a morte presente. O que ela faz é aliviar essas questões que são tão graves, mas os relatos dela, nesses momentos, são impressionantes. De perdão, da falta de perdão, do entendimento do processo da morte, do despreparo, de todas as situações que a gente lida assim nessa vida, assim, e ela fala de uma forma tão apropriada com isso assim, que realmente me impressiona. É uma serva de Jesus? Não é. Que é um ministério. Não é. Isso me impressionou logo. Eu pensei logo, associei logo a isso. Porque não, mas ela eu já li sobre ela, já muita coisa, e ela não é. Ela fala, nesse livro ela fala sobre o posicionamento dela em relação a Deus. Ela fala da questão bem ecumênica, né, com respeito, com aquela situação toda bem ecumênica. Mas a gente tem que aprender que nós temos filtros na vida e a gente precisa ler essas coisas porque também nos ajuda a fomentar também, a nos ajudar a amadurecer e a extrair lições da Bíblia de forma mais apurada. O ensino é importante. Outra questão que a Bíblia trata aí é que a revista
contundente. Quando ela tem a verdade, tudo o resto é mentira. A grande questão é descobrir qual é a verdade. Qual é a verdade? Não existem verdades sobre o fato. Só existe uma verdade. E através da palavra de Deus, a gente entende que isso não é posicionamentos filosóficos, ideias filosóficas, entendimento, não é nada disso. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Então, a gente já tem de ponto de partida um objetivo claro, um dos objetivos mais difíceis de serem formulados é de compreender a verdade. É a pergunta cruciante que Pilatos fez para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Que eu me debruço sobre isso para poder pensar e imaginar o que é a verdade. Tem alguns conceitos filosóficos mais difíceis e que a Bíblia bota assim para mim. Você parte disso aí. A verdade não é uma pessoa, não é um conceito, não é uma ideia. Jesus é a verdade. Então a Bíblia, mais uma vez, em função disso, ela esclarece para mim e a você que a verdade da palavra precisa ser percebida, e ela só consegue ser percebida espiritualmente, ou discernida espiritualmente, porque em geral você não vai convencer uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus sobre a evidência que a verdade não é um conceito, é uma pessoa. No mínimo vão ser ignorados, a gente precisa ter essa percepção e analisar de uma forma mais profunda sobre o que de fato que é a verdade. E a gente pensar, não realçar. Assim, pastor, porque como João diz, né? E João capítulo 1, né? Que é sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é a verdade, que ele criou todas as coisas. E todas as coisas que ele criou dentro do campo físico, tal, como também no campo espiritual e moral, ele criou tudo. Então ele é o original. É o referencial de tudo. Ele é original. A verdade é uma só, porque a verdade foi a que ele estabeleceu. Os homens, essa escritora que você falou ali, ela ainda não conhece essa verdade. Ela os estuda, a filosofia, tudo é um campo enorme. Mas conhecer a verdade, a verdade dentro da filosofia é um ponto de discussão. Né? Não tem definições apuradas. Por quê? Porque agora um filósofo é evangélico, que um homem, uma mulher que tem uma experiência com Deus, ele tem mais elucidação das coisas, ele vai mais profundo, ele associa uma coisa com a outra e no final quem sobressai é a verdade, que é a verdade primitiva, que foi o que criou todas as coisas. Então tudo que os homens estudam, conceitos e dá conceito disso, tudo é conceitos humanos para dizer algo sobre a verdade. C.S. Lewis, ele disse assim sobre a Bíblia, todo meditar na Bíblia. Meditar na Bíblia é como abrir uma janela que deixa a eternidade entrar. Você tem esclarecimento, não sei quantos viram nas redes sociais uma declaração do homem que foi identificado como o maior QI do mundo. Ele fez uma declaração. Sabe qual foi a declaração que ele fez? Deus existe. Deus existe. Colocou. Aí foi até interessante, assim, de certo ponto, de como ser um homem que foi atestado como o maior QI do mundo, e dar uma declaração dessa, porque em geral a gente vê sempre a nossa fé ou a nossa cosmovisão associada à ignorância. Não é questão de conhecimento, porque a gente deve desassociar disso também. Viu? E a sua fé não se trata de questão de ignorância, nem se convença com isso, nem de alienação, nem nada disso. Porque o que a gente vê é que o pastor disse, pouca ciência à distância de Deus, muita ciência à proximidade de Deus. Não são áreas que se divergem, não. São pessoas que divergem, mas a ciência não. A cada dia ela vai dar mais evidência da existência
meditação na palavra de Deus é uma janela que se abre ao tempo para a eternidade e nos faz compreender. A verdade de Deus é simples, mas só a meditação na sua palavra pode ser revelada. Só através da meditação. Então, a necessidade de ler é diária. O último ponto que a revista trata é sobre a questão do aumento da fé e aumentar a fé. Baseado em Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pessoas, e o ouvir histórias, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Como eu disse, como um fundamento para tudo. Então eu fico assim, muito preocupado quando eu vejo assim uma pessoa vai pregar e ela toma uma decisão de cara. Qual é a decisão que ela toma? Fecha a Bíblia e começa a pregação. Quem não lê a Bíblia? Tu não lê, como é que consegue? Como é que consegue? Mas como é que consegue isso? Vai entreter, vai fazer qualquer outra coisa e não falar da palavra de Deus. Então vem para ouvir. Então a gente, como crentes, a gente precisa aprender a sermos criteriosos com a nossa própria vida e entender que tudo na nossa vida está baseado sobre a palavra. E é através da palavra que nós vamos confrontar a nossa vida e aquilo que diz a respeito da nossa vida ou qualquer outra situação na palavra. Porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue ter de você um diagnóstico certo sobre a sua vida, sobre as suas situações, sobre as suas dores. Ninguém. As pessoas têm impressões, deduções, acha que tem análise. Só Deus tem um equipamento necessário para fazer exames profundos e aí sim ter um diagnóstico preciso sobre você. Deus não tem opiniões sobre você. Deus sabe quem você é e o que você precisa. E através dessa palavra, através da palavra de Deus, sim, é que nós conseguimos nos equipar desse entendimento. Que nem nós mesmos sabemos quem nós somos, mas o nosso Deus sabe melhor do que qualquer um de nós aquilo que somos e aquilo que precisamos ser. E Ele diz para mim e para você: tem uma situação que você precisa viver qual é o objetivo da vida. Pegue essa palavra aí, amarre no seu pescoço, amarre nela, medite nela de dia e de noite, e assim você vai fazer o seu caminho. Amém. Será bem sucedido. Amém? Amém. Só concluir com uma lição que foi muito boa sobre um homem e a conclusão foi do George Miller. George Miller disse o seguinte, uma frase assim: vi com mais clareza do que nunca que o primeiro grande e básico negócio ao qual eu devia atender cada dia era o de ver minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa que me preocupava não era o quanto eu poderia servir ao Senhor, mas como eu poderia colocar a minha alma numa condição feliz e como o meu homem interior poderia ser alimentado. Vi que a coisa mais importante que eu tinha que fazer era dedicar-se à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que assim o meu coração pudesse ser consolado, encorajado, advertido, instruído, e que por meio da meditação da palavra, o meu homem interior pudesse ser trazido à comunhão com Deus. É em função da palavra de Deus que a gente obter tudo em nossa vida deve ser, para poder que a gente consiga viver bem. Essa frase de George Miller está lá na sua conclusão, da sua revista aí, não com todo esse texto que eu li um texto mais profundo, mais amplo do que eu está narrado. Está igual aí. Que bom. Eu peguei do livro dele, Mas está Está igual. igual aí na sua conclusão. Então, antes de trabalhar para Deus, Estão prestando atenção. antes de trabalhar para Deus, é importante que a gente aprenda a estar com Deus. Porque aí isso não vai ser um peso. A obediência
vai ser um critério legalista de lei, de cumprimento. Mas a obediência vai passar a ser uma ação de amor, consequência de um amor maior. Uma necessidade que você tem de ser obediente. É diferente de você estar com Deus para cumprir regras. Para cumprir regras. E a gente precisa ter esse posicionamento na nossa vida, para que a nossa maior alegria seja realmente ter como uma prioridade para a nossa vida a comunhão plena com Deus. Um pastor batista, John Piper, ele escreve muito sobre isso, que alguns denominaram, até de uma forma pejorativa, de hedonista divino, né? Porque ele fala de você viver a sua vida e ter prazer na sua vida em Deus. Em ter prazer, não como um hedonismo, quando a pessoa vive pelo prazer, mas você aprender a se alegrar e viver numa condição de alegria com Deus. Com Deus, desfrutando da presença de Deus, dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. Esse é o instrumento que eu tenho. A receita está aqui. Aleluia. E Deus mais uma vez diz para mim e para você: pegue essa